hoje não são só as crianças que estão em festa, porque é o dia da criança. Nós também estamos em festa. Celebramos Pentecostes. Amém? É uma grande alegria. Podemos abrir as nossas Bíblias, obviamente, no livro de Atos, obviamente, no capítulo 2. Vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 2 de Atos. É fácil, vem a seguir aos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Capítulo 2. Diz lá assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Concordemente quer dizer com concordância. Verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Senhor Espírito Santo, entregamos esta palavra nas tuas mãos, da mesma forma que nos ministraste enquanto adorávamos o Deus vivo. Eu oro para que tu possas trazer-nos entendimento sobre esta palavra, para que nos possas ajudar a entender a importância do dia que hoje estamos a celebrar, para que possas falar com cada um de nós, Senhor, sobre a importância de sermos obedientes, sobre a importância de estarmos sensíveis à tua voz e ao teu comando. Eu oro para que possas mudar as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Faz um rebuliço em cada um de nós, para não sermos mais os mesmos a partir de hoje. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem é poderosa por várias razões. Não só porque relata algo que nunca mais aconteceu, não temos relato nenhum histórico, mas principalmente porque mudou a vida de todos os que estavam naquele lugar, naquele dia, todos os que estavam no cenáculo, todos aqueles que a seguir contactaram com eles, se conectaram com eles, foram completamente impactados. Inclusive, mudou a tua e a minha vida. Nós, muito provavelmente, só estamos aqui hoje porque o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens com uma forma tão intensa, que eles não conseguiram mais ficar fechados nas suas casas, apenas orando, apenas repartindo o pão, e eles começaram a ir pela Ásia, começaram a ir por outros países, para a própria Itália, levar a palavra de Deus, levar o caminho, que era como se chamava na altura, a seita de Jesus, era o caminho, e levando esses princípios e mudaram o mundo completamente. Esta passagem fala de Pentecostes, por isso nós hoje celebramos a festa bíblica de Pentecostes. A verdade é que no calendário greco-romano se celebra para a semana dia 8, mas como a Páscoa se celebrou no dia entre a noite 12 para 13, é 50 dias depois de abril, 50 dias depois vem Pentecostes. A gente sabe que a Páscoa demora uma semana, é uma festa bíblica de 7 dias, Pentecostes é uma festa bíblica de 7 dias, começa hoje e acaba dia 8, mas fazendo as contas, biblicamente falando, é hoje e não dia 8. Dia 8 é o calendário greco-romano, dia 8 é o calendário que a Igreja Católica e Apostólica Romana influenciam o mundo todo com isso, mas na realidade, biblicamente falando, é hoje que se celebra o dia de Pentecostes. Daí a importância de nós entendermos como tudo começou, entendermos a importância de não cairmos no erro de resumir Pentecostes a um momento em que 120 homens estão num lugar e viram a sua vida mudada para sempre. Pentecostes é muito mais do que isso. Não é somente aqueles homens ali a receber o Espírito Santo, não é somente aquelas vidas serem mudadas, não é só aquelas pessoas falarem noutras línguas, não é só saírem dali com o poder do Deus vivo para libertar, para curar, para pisar escorpiões, não é apenas isso. Pentecostes é muito mais. Lembram-se quando nós celebramos a Páscoa, que o Senhor nos levou a fazer um paralelo entre a Páscoa, a primeira Páscoa, o momento em que os judeus saem do Egito, e a Páscoa em que o Senhor Jesus foi crucificado. É exatamente a mesma coisa que o Senhor quer fazer hoje aqui sobre Pentecostes. O Senhor quer nos mostrar um paralelo entre o primeiro Pentecostes e o Pentecostes que está relatado em Atos. Porque o dia em que o povo, através de Moisés, que subiu ao Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, nesse dia celebrou-se o primeiro Pentecostes. Esse é o primeiro Pentecostes da história. O povo, com medo, ficou cá em baixo. Moisés foi enviado, teve 40 dias e 40 noites com o Senhor e no final Deus entrega-lhe as tábuas da lei. Essa é a primeira vez que acontece Pentecostes. A segunda vez
É exatamente o que lemos agora em Atos 2. É a segunda vez em que o Pentecostes acontece. É quando o Senhor derrama o Espírito Santo sobre o povo. Só quem não consegue entender a grandeza da Bíblia pode achar que tudo se resume ao Novo Testamento, quando tudo está interligado com o Antigo Testamento. Nós não podemos, como a semana passada o nosso presbítero Alcides pregou, a Bíblia é uma coisa global. Os 66 livros é um tema global. Não se esgotam nos primeiros do Antigo Testamento ou não se esgotam nos últimos do Novo Testamento. Tudo faz sentido uns com os outros. Nós temos no Antigo Testamento o livro de Isaías, talvez seja o livro mais profético de toda a Bíblia, aponta para Jesus, em cada linha, em cada palavra, aponta para Jesus em cada versículo. Tem 66 livros, 66 capítulos, perdão, Isaías. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Tudo está interligado. Hoje em dia há provas científicas, usando regras de estatística e de cálculo, que dizem que é completamente impossível Jesus aparecer no Novo Testamento e cumprir tudo aquilo que foi escrito por homens diferentes. É impossível. Seria uma coincidência. É mais fácil um de nós conseguir andar à velocidade da luz, quase a correr na rua, do que alguém cumprir, por mero acaso, o que é escrito nas profecias do Antigo Testamento. Portanto, está tudo interligado. Então, Pentecostes não é apenas o dia em que o Espírito Santo vem de uma forma poderosa sobre as nossas vidas, mas Pentecostes é também o dia em que se celebrou a festa das colheitas ou a festa das primícias, quando o povo recebe as tábuas da lei. Eles a seguir portaram-se mal, é verdade, porque estavam a fazer um bezerro de ouro e Moisés, tomado de ira e de raiva, quebrou as tábuas da lei. Mas Deus foi tão bondoso que deu uma segunda oportunidade ao seu povo. Mas, como nós estamos a ver, pode parecer a mesma coisa. Falar só de um Pentecostes ou do outro, mas não é a mesma coisa. E no mundo espiritual, mais do que no mundo natural, os pequenos pormenores, os pequenos detalhes são importantes e fazem toda a diferença. Quando nós achamos que apenas são coincidências, como a Sara nos teve aqui trazendo o testemunho, não foi um acaso de algo que obrigatoriamente, uma doença que é passada, obrigatoriamente, se tens um filho pode não passar, se tens dois passou, é obrigatório. São as regras da estatística quando se avalia doenças. Não é por acaso, é porque Deus interveio ali e quebrou uma maldição naquela casa, naquela família e disse, a partir de agora, esta família está separada para o Senhor e o inimigo não tem mais legalidade sobre ela. Tudo passou. É história. Agora há uma nova história. Da mesma forma, com Pentecostes, os pequenos pormenores espirituais fazem toda a diferença e uma nova história começa. E quando nós olhamos para o que se passou aqui em Atos 2, é impactante. Nós percebemos como Deus faz uma festa tão grandiosa no Antigo e no Novo Testamento também. Pentecostes quer dizer, é uma palavra que deriva do grego, quer dizer, vem da palavra Pentecoste, quer dizer 50. Ou seja, não é um nome que alguém entendeu, não é um nome que as igrejas criaram. Quer dizer 50 porque se celebra ou celebrou 50 dias após a Páscoa. Exatamente 50 dias. Ou, como a Bíblia nos ensina, 49 mais 1. 7 semanas mais um dia. Na realidade, começa a ser contado no primeiro dia em que ainda se está a celebrar a festa dos pães asmos. E a seguir temos o início da Páscoa. É ali que se começa a contar Pentecostes. Nós terminámos ontem, na sexta-feira, com o nosso cenáculo, terminámos de fazer a contagem de Homer, que são 50 dias, exatamente em que nós oramos em cada semana por um dos atributos que Deus derrama sobre a nossa vida e para nós tem como objetivo o quê? Nós consagrarmos de uma forma poderosa para o que Deus pode fazer. Para o povo, naquela altura, esta contagem dos 50 dias, estes 50 dias que Deus deu, teve como objetivo preparar o povo que vinha de um tempo de escravidão, de um tempo de ser maltratado, de até esquecer alguns princípios de Deus, prepará-los novamente para receber as tábuas da lei da parte de Deus, prepará-los para ouvir a palavra de Deus. Esta contagem, como eu disse, hoje em dia, serve para nós buscarmos mais consagração espiritual, para estarmos prontos para Pentecostes. Deixem-me fazer aqui uma pergunta para nós percebermos a importância e como isto tudo está relacionado. Quantos dias vão da Páscoa a Pentecostes? Acabei de dizer 50. Quantos dias teve Jesus com o seu povo depois de ser assunto aos céus? Deus teve 40. Quantos dias tiveram os homens no cenáculo à espera do Consolador? 10. Nada é feito por acaso.
Porquê é que Jesus teve 40 dias com eles? Podemos nós perguntar, porquê é que Jesus não teve 50? Porque 40 tem a ver com 4 ciclos de 10. Fala de plenitude de Deus, da forma como Deus faz todas as coisas, da beleza das coisas que são produzidas por Deus, que são geradas por Deus. E Jesus esteve com eles porquê? Porque eles se sentiam órfãos, porque eles não entenderam que a forma como Jesus se entregou, porque eles achavam que Jesus ia conquistar Roma, que Jesus ia conquistar o mundo natural. Mas Jesus precisou de estar com eles para os preparar para a obediência. Porque se eles não fossem obedientes, se Jesus não estivesse com eles a limar pequenas arestas no comportamento deles, eles não estavam preparados para receber Pentecostes. Eles não estariam os 10 dias lá, absolutamente em obediência ao que o Senhor Jesus fez. Por isso, estes 50 dias são exatamente os mesmos que demorou da primeira Páscoa ao primeiro Pentecostes e da Páscoa em que Jesus se entrega para o primeiro Pentecostes do Novo Testamento. São exatamente 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus que o Espírito Santo é derramado. E quando o Espírito Santo é derramado, cumprem-se uma série de promessas que estavam escritas e descritas no Antigo Testamento. Cumprem-se palavras, cumprem-se profecias. Já conseguimos perceber, só aqui percebemos que está tudo interligado. Antigo e Novo. Tudo faz parte do mesmo. Não é apenas uma história isolada, não se conta apenas os 4 evangelhos, não se conta apenas o que o apóstolo Paulo fez, o homem corajoso, cheio da unção de Deus, que vai pela Ásia toda, sofrendo, sendo preso, sendo batido. Não estamos apenas a olhar para isso que é poderoso, estamos a olhar por tudo o que Deus foi preparando no seu povo, na menina dos seus olhos, para que hoje nós pudéssemos viver algo mais. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a Bíblia nos diz, é apenas sombra das coisas que nos são reveladas mais à frente. Porquê? Porque temos o Espírito Santo para nos ajudar a entender. Hoje, através da graça do Espírito Santo, nós conseguimos perceber alguns detalhes que nos ajudam verdadeiramente a perceber como as coisas acontecem. E não foi por acaso que o Espírito Santo foi derramado naquele dia. Não foi rigorosamente nada por acaso. Que a festa de Pentecostes, que o povo cumpria a festa de Pentecostes, o povo judeu continuava a cumprir a festa de Pentecostes, mesmo estando a ser subjugados por Roma, que é considerada a festa da colheita ou das primícias, que eles estavam a celebrar naquela semana. Normalmente nós também fazemos uma mesa aqui muito, se lembram dos anos anteriores, nós fazemos uma mesa sempre com os 7 frutos, não é? Lembram-se disso? Temos as romãs, as uvas, temos os 7 frutos normalmente. Este ano o Senhor nos mandou fazer uma mesa minimalista. O Senhor nos mandou fazer uma mesa em que nós temos as uvas, porque uvas simbolizam o quê? A alegria do Senhor. E o Senhor nos mandou fazer o mel e o leite. Porquê? Porque nós estamos a viver numa terra que mana leite e mel. Nós temos sido ministrados, fomos ministrados sobre chegar a... Vocês podem achar coincidência, mas nós não programamos a palavra que é ministrada em cada domingo. E o que nós conseguimos perceber, sempre que fazemos uma avaliação, é que Deus vai preparando pequeninas coisas e todas juntas têm um fio condutor que nos levam a um momento sempre em que Deus quer fazer algo de uma forma diferente. Nós fomos ministrados a semana passada sobre o Espírito, Sangue e Água. Há 2 semanas sobre as águas de mar. Depois fomos anteriormente sobre temor e reverência. Deus vai ministrando ali pequenas coisas exatamente para nos preparar para o dia de Pentecostes. Para nos mostrar a terra que mana leite e mel. É onde nós estamos. Tem problemas, tem tribulações nesta terra? Tem. Tem gigantes? Tem. Com Jesus nós abatemos todos eles. Com Jesus ninguém se coloca à nossa frente, porque Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso general, Ele é o nosso rei. Nós não temos medo de nada. E nós temos algo também muito importante aqui, se vocês repararem, temos as espigas e temos sementes, porque há 2 cenáculos atrás, ou 3, agora já não me recordo, o Senhor deu-nos uma visão sobre as sementes de trigo. O Senhor deu-nos uma visão à nossa presbítera Lucilente sobre a importância relacionada com o crescimento, com a pureza, que era exatamente tudo o que nós precisávamos de ouvir depois das tribulações que, como igreja, nós passámos nas últimas semanas. Por isso, esta mesa que nós temos aqui é para simbolizar a nossa obediência ao Deus Todo-Poderoso, mas também é para nós agradecermos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Deus nunca nos deixou faltar nada, nem fisicamente, nem economicamente, muito menos espiritualmente. Deus tem sido connosco de uma forma graciosa. Por isso, nós resolvemos ter esta mesa minimalista, mas com muita atenção aos detalhes, fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos quer mostrar e nos quer trazer. E esta semana, e é algo muito importante relacionado com Pentecostes, que eu tenho que falar, esta semana, no dia 27,
terça-feira, às 18 horas, nós entramos no mês bíblico, que é o terceiro mês do calendário bíblico, que é o mês de Sivan. E esse mês é um mês muito importante, que é o mês onde se celebra sempre Pentecostes. E é um mês que nos prepara para o mês que vem, para o quarto mês, que é o mês seguinte. E neste mês é o mês em que se encerra, espiritualmente falando, a primavera espiritual. É o mês onde nós começamos em que se encerra o inverno espiritual e em que nós começamos a viver a primavera espiritual, em que nós começamos a entrar num mês de semente, num mês de promessa, por isso nós temos as sementes, num mês de colheita. E quando entramos no quarto mês, no final agora de junho, quando nós entramos no quarto mês, que é o mês de Tammuz, é um mês onde o Senhor vai derramar financeiramente, prosperidade financeira e prosperidade espiritual sobre as nossas vidas, de acordo com o que nós formos semeando no mês de Sivan, neste mês. Eu não estou a falar apenas de finanças, estou a falar, acima de tudo, da semente mais importante, que é o nosso coração. Onde nós temos que semear da melhor forma é no nosso coração. Da forma como nós nos mudamos, da forma como nós nos entregamos. Sivan é o mês, é o fim da estação da semente. Se nós não entregarmos a semente certa este mês, nós não vamos colher no mês de Tammuz essa celebração. Por isso é importante nós percebermos essa celebração, não vamos recolher essa colheita. Por isso é importante nós entendermos a importância daquilo que eu semeio e aquilo que eu vou colher. Por isso nós fizemos estes 50 dias de contagem de Homer na igreja, onde orávamos todas as semanas, onde nos consagrávamos diariamente, onde fizemos jejum, exatamente para quê? Para estarmos mais preparados para que Deus fale connosco. Porque nós somos falhos, amém? Nós somos seres humanos. Muito facilmente a gente coloca o propósito de orar, de jejuar, de fazer. Muito facilmente uma coisa entra pelo caminho e a gente para. Então, quando nós temos uma convocação, quando nós temos um objetivo, é mais fácil nós estarmos firmes para podermos apresentar ao Senhor agora em Pentecostes a nossa vida como uma semente de mudança e transformação. É isso que é importante. Nós, cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, sermos essa semente de vida e transformação. Nós temos exatamente que encorajar-nos uns aos outros, motivar-nos. Nós não devemos criticar aquele que não se envolve, nós temos que motivar aquele que não se envolve. Nós não devemos criticar aquilo que não está a fazer, nós temos que orar por ele, para que ele receba essa mesma direção do Espírito Santo que nós recebemos. Nós temos que orar por cada casa, pelos vizinhos, pelo vizinho de cima e pelo vizinho de baixo. Temos que orar por todos eles. Eles não conhecem Jesus, fantástico. Nós um dia também não conhecemos e alguém orou por nós e nós conhecemos e a nossa vida mudou. É isso que nós devemos fazer. Não ser desencorajados porque há gente que zomba. Não, temos que nos encorajar. Quanto mais gente zomba, é mais gente pode ser conquistada para Jesus. Amém? Quanto mais há gente que brinca com as coisas de Deus, é mais gente que pode ser conquistada. Como a pastora tem dito, quanto mais cadeiras vazias nós temos, é para podermos receber mais pessoas sem nos impactar aqui. É isso que nós temos que ver. Encorajar-nos sempre e percebermos como isso é importante. Mas para isso nós temos que mudar. Nós temos que mudar algo na nossa vida, nós temos que estar mais sensíveis à palavra de Deus, temos que ser mais sensíveis ao que Deus deseja de nós. Porque não somos só nós que desejamos coisas de Deus. Deus deseja de nós. Deus convida-nos para fazermos parte da sua história. Deus convida-nos para não sermos apenas alguém que está a ver um filme a passar, mas para entrarmos no filme. O filme que se chama Construção do Reino de Deus. Deus chama-nos para esse filme. Então nós temos que entrar nesse filme. Não podemos ser apenas figurantes. Nós temos que saber as falas. Como é que eu sei as falas para um filme? Eu estudo o quê? Vamos falar de cinema. Quem gosta de cinema? Eu gosto. Gosto mais dos filmes clássicos, alguns que se fazem hoje em dia. É o meu gosto pessoal. Como é que os atores se preparam para um filme? Leem uma coisa que se chama um roteiro, não é? Eles leem a história do filme e sabem qual é o seu papel. Como é que a gente sabe a história do nosso filme? Temos aqui o roteiro. Temos de saber o que Deus espera de nós, como lendo a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, nunca vou saber o que Deus espera de mim. Alguém pode dizer, alguém pode trazer coisas, mas eu não vou saber. Nós temos que ser esses atores principais. Claro, Jesus é o protagonista. Jesus será sempre a cabeça do filme. Mas nós temos um papel interventivo em cada pessoa. Temos um papel interventivo em cada casa onde há violência doméstica. Temos um papel interventivo em cada casa onde há uma dependência de um vício. Temos um papel interventivo em cada casa onde há um filho que foge de casa. Temos sim, porque somos nós que podemos ser o farol nesse mundo de trevas, iluminando e apontando para Jesus. Cada um de nós pode e deve ter esse papel. Por isso, Pentecostes é importante. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não temos vergonha
Se formos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia para falar de Jesus. Se formos cheios do Espírito Santo, a gente não tem medo de ver uma pessoa na rua a chorar e lhe pôr as mãos na cabeça e declarar que ela é liberta e não é mais oprimida pelo diabo nem pelos verdugos dele. Se formos cheios do Espírito Santo, somos capazes de fazer isso. Se não formos cheios, somos o crente normal que cumpre a sua rotina. Eu não quero ser um crente normal. Eu quero ser um crente sobrenatural, em que vivo aquilo que Deus manda fazer, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando os outros são bons de mim. Mas sei que o meu Senhor se alegra pelo que eu faço. E é isso que nós temos que ser. E Pentecostes fala-nos exatamente disso. Fala-nos da abrangência que Deus quer fazer nas nossas vidas, da mudança que Deus quer trazer nas nossas vidas. Isso é Pentecostes. Pentecostes fala do poder de Deus. Aqueles homens saíram de lá e nós vemos os relatos, é que a sombra de Pedro curava pessoas que estavam na rua. Quem é que era Pedro? O que é que Pedro era melhor que nós? Então era melhor apanhar peixe. Era especialista, era pescador. Só que Pedro estava cheio do poder de Deus. Pedro estava cheio da unção de Deus. Pedro viveu com Jesus e nós vivemos com Jesus todos os dias. Acabámos de cear com Jesus. Então nós temos que ter essa ousadia como Pedro tinha. E a Pentecostes fala do poder de Deus quando o Senhor entrega as tábuas da lei a Moisés, mas também do poder de Deus quando o Espírito Santo é derramado em Jerusalém. Deixa-me dizer uma coisa que se calhar até pode parecer assim um bocado chocante, mas os dois Pentecostes, na minha visão, o primeiro Pentecostes e este Pentecostes de Atos, é como se Deus viesse com toda a sua artilharia do céu sobre a terra. Deus vem com os trovões, Deus vem com os relâmpagos, Deus vem com o sarça ardente e depois Deus vem em Atos com o seu Espírito Santo enchendo a terra de uma forma que a terra nunca viu e nunca mais passou a ver também. Deus decidiu dizer assim: hoje vou andar com a minha bomba atómica sobre a terra. A bomba atómica de Deus chama-se Espírito Santo. E quando Deus lança a sua bomba atómica sobre a terra, ninguém fica igual. É impossível ficarmos iguais. A gente até se pode esconder num sítio qualquer, mas se a gente dá uma brechazinha, o Espírito Santo vem e toma conta do nosso coração. E é isso que é importante em Pentecostes. Mas deixa-me falar um pouquinho agora do Pentecostes de Atos. Três coisas estão relatadas nestes 4 versículos que nós vemos, que nós lemos há pouquinho, e que é importante. A primeira delas é que nos diz que houve como que um som de um vento forte. Ninguém viu o vento, mas todos ouviram o vento. Quando há um vento muito forte, o que é que acontece? Nós vemos as folhas na rua a mexer. É ou não é? Quando foi a tempestade de Martinho, toda a gente viu a tempestade de Martinho. Eu vi. A cobertura da minha pérgola lá de casa foi arrancada. Tive que segurar o pula-pula à árvore, o pula mexia. A gente vê, não vê o vento, mas a gente vê as consequências do vento. Aqui, em Atos 2, ninguém viu as consequências do vento, mas ouviram o vento. Quem é que pode fazer isto? Só Deus. Não é um ser humano que faz um barulhinho de um vento. Deus disse através de Jesus que do céu viria o Consolador. E Deus provou e fez, porque veio o Consolador do céu com esse vento impetuoso. Segundo ponto importante, a Bíblia nos diz em Atos 2 que era como se línguas como de fogo estivessem sobre cada homem que estava ali naquele lugar. Como é que é possível isso acontecer? Acham que o homem consegue fazer línguas de fogo sobre a sua cabeça? Não. A gente arde, a gente colocar aqui. Mas Deus também fez uma coisa extraordinária, que foi fazer uma sarça ardente. Eu nunca vi uma planta que arde e não queima. Vocês já viram algum? Já viram um pinheiro arder e não queimar? Já viram um malmequer arder e não queimar? Mas Deus pôs uma sarça para Moisés perceber: eu sou Deus, não sou um qualquer. Eu sou o grande eu sou. Ele colocou uma sarça a arder e ela não queimava. E Moisés esteve lá 40 dias e 40 noites. E a bendita da sarça ardia e não se queimava. Deus faz. E quando Deus faz, o homem pode dizer o que quiser, mas Deus faz. E este fogo que vem sobre a língua, em forma de língua sobre a cabeça de cada um, é exatamente um símbolo da presença divina. E por último, o terceiro ponto, que também é muito importante. A Bíblia nos diz que eles começaram a falar em outras línguas. À medida que se ouviu o vento, tudo tem uma sequência. Ouve-se o vento, vêm as línguas de fogo. E o homem, parte natural ali presente, é transformada pela presença de Deus vivo. E começam a falar noutras línguas. Tudo ali aconteceu de uma forma poderosa que eles nunca viram, nunca tinham visto. Mas aconteceu de uma forma muito semelhante ao que aconteceu no Monte Sinai. O vento impetuoso, o som do vento era o quê? Era o som dos trovões, eram os relâmpagos. Eles nunca... Pensem bem, pensassem comigo. Eles com certeza estavam habituados a tempestades. Quem vive no deserto
sabe que as tempestades, quando aparece uma tempestade de areia ou uma tempestade normal, toda a gente foge. Ninguém é herói para ficar a ver uma tempestade. Sabem que as tempestades no deserto são coisas horríveis. Aquilo aumenta de uma forma imensa. Porquê? Porque não há nada para guardar. É tudo em céu aberto. Então eles com certeza estavam habituados a trovões e relâmpagos. Para eles terem medo, deve ter sido um barulho ensurdecedor. Tal como foi em Atos 2. Eles não viram, mas ouviam. Ouviam os relâmpagos, ouviam as coisas a acontecer. Eles ficaram tão assustados que mandaram Moisés subir. E como eu disse há pouquinho, a sarça ardente era a imagem da presença divina ali, como foi as línguas de fogo. E por fim, quando eles começaram a falar em outras línguas em Jerusalém, no novo Pentecostes, o povo ali não começou a falar em novas línguas, mas recebeu uma língua nova, que se chama 10 mandamentos. O povo no primeiro Pentecostes recebe as línguas que eles não falavam, mas eles passaram a ler e a conhecer os princípios de Deus. E ainda hoje, por muito que alguém diga que é agnóstico, que é ateu, que o país na sua Constituição diz que não tem nenhuma religião, diz que é laico, a verdade é que na sociedade ocidental todas as regras de conduta legisladas têm como base os 10 mandamentos. É inquestionável. É a palavra de Deus que regula a maioria das coisas que a sociedade ocidental faz. Claro que hoje o mundo está a desvirtuar tudo e a criar outros princípios, mas os princípios existentes desde o início são estes. Então nós vemos aqui um paralelo entre o que aconteceu no primeiro Pentecostes e no segundo Pentecostes. E isso nos mostra o quê? Que se nós não tivermos o fogo de Deus nas nossas cabeças, nós somos pessoas comuns. Se tivermos o fogo de Deus sobre a nossa cabeça, nós somos homens e mulheres que profetizamos, somos homens e mulheres que declaramos cura sobre uma pessoa que encontramos na rua, somos homens e mulheres que não temos medo das circunstâncias. Por isso é importante sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor nos diz na sua palavra, o Espírito Santo distribui os seus dons conforme lhe apraz. Nós podemos estar aqui o dia inteiro a orar, podemos estar aqui o dia inteiro a clamar, podemos estar aqui o dia inteiro a adorar e não receber um único dom do Espírito Santo. E quando nós pararmos, o Espírito Santo entrega em quem Ele quer. Isso não quer dizer que eu não devo orar. Isso não quer dizer que eu não devo adorar. Isso não quer dizer que eu não devo clamar. Quer dizer que eu faço tudo isso, mas na dependência do Espírito Santo. Não devo ficar frustrado se o Senhor não me entrega o dom. É porque ainda não estou pronto. É porque ainda não fiz a minha caminhada o suficiente. É porque não posso perder com esse dom. Todos nós conhecemos com certeza pessoas, algumas até bem conhecidas do mundo gospel, que um dia se perderam na sua caminhada, porque o dom que Deus lhes entregou fez com que começassem a andar de nariz empinado. Donos do mundo, eles perderam-se completamente no caminho e hoje, infelizmente, não servem o nosso Deus. Por isso, Deus quer que a gente não se perca, que esse é o principal. E o Senhor vai nos entregar as coisas à medida que nós estamos preparados. Como eu disse há pouquinho, eu não quero ser um crente normal. Eu quero ser um crente que experimenta os milagres de Deus, que experimenta o poder de Deus. Eu quero ser um crente que tem testemunhos, como tivemos hoje, de cura e de restauração, coisas que são impossíveis. Eu quero ser um crente que veja a forma como Deus se manifesta de uma forma poderosa. Eu quero ser um crente que vive o meu Pentecostes com Deus todos os dias. Não apenas hoje, no mês de Sivan, não apenas no primeiro domingo, não. Eu quero ser um crente que vive o seu Pentecostes todos os dias, que diariamente vem uma tribulação, eu dou glória a Deus. Veio uma vitória, eu dou glória a Deus. É a mesma alegria na vitória e na alegria na tribulação, que é o que a palavra de Deus nos ensina. E isso faz a diferença nas nossas vidas. Quando nós somos assim, nós temos a viver o Pentecostes de Deus diariamente. Como hoje foi declarado aqui, nós temos que viver o Pentecostes como o Levítico nos diz, em que o fogo de Deus não se apaga. O fogo de Deus não se pode apagar no nosso coração. Não interessa o que nos chamam, não interessa o que nos acontece, não interessa se nos falta finanças, não interessa se nos falta saúde. O fogo de Deus não pode apagar do nosso coração. Temos de ter um altar pronto para o Senhor poder fazer morada ali. O povo judeu tentava obedecer à lei. O povo judeu recebeu a lei em Pentecostes. E a partir daí começou a tentar cumprir a lei. Não fazer isto, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. O que a Bíblia nos diz é que só Jesus foi capaz de cumprir a lei. A lei era tão rigorosa, o ser humano, falho e imperfeito, não conseguiu cumpri-la. Nós sabemos que há religiões, hoje em dia, que têm horários pré-determinados para orar, têm direções pré-determinadas para orar, têm momentos em que fazem as coisas, tudo por obrigação. Nós somos os privilegiados. Não temos de fazer nada por obrigação. Nós temos de fazer por
amor. Temos que fazer por entendimento do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, naquela cruz horrível onde Ele se entregou. É uma cruz que nos dá a esperança de vida eterna, que nos permite viver essa vida plena com Jesus. Então nós somos uns privilegiados porque nós não temos que pagar, nem com uma rolinha, nem com o que quer que seja. Já foi pago, o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Nós só temos que agradecer, estar gratos ao Senhor por tudo o que Ele fez e ser o quê? Ser exemplo, a trilhar o caminho até chegarmos à estatura de varão perfeito que é Jesus, para que outros, através de nós, possam ver que é possível, possam olhar para nós e dizerem assim: epá, eu já os conheci, eles não eram boas pessoas e hoje eles mudaram. Algo está diferente na vida deles. É assim que nós conseguimos trazer o Evangelho de Jesus para as ruas. É assim que nós conseguimos levar de Samaria até aos confins da terra, sermos testemunhas de Jesus. É assim que nós cumprimos a grande comissão, com uma vida transformada, em que todos, quando olham para nós, leem a Bíblia que não têm em casa, ouvem do Jesus que não conhecem, através da nossa vida. E isso só é possível se nós vivermos Pentecostes todos os dias. Se eu hoje orei para que o dom me seja entregue, se eu hoje orei para que o vento viesse sobre a minha casa, se eu hoje orei para que a língua de fogo estivesse sobre a minha cabeça, se eu hoje orei para ser transformado como Pedro e os homens foram transformados, o que é que eu devo fazer amanhã? Exatamente a mesma coisa. E depois da manhã, exatamente a mesma coisa. E depois da manhã, exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque estou a dizer que o meu altar está pronto para Jesus vir e tomar posse. Estou a dizer que o meu altar está pronto para que haja transformação, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja vida de uma forma diferente. Mas para isso eu tenho que ter intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, nós muitas vezes fazemos muita coisa, somos muito ativistas, mas não chegamos ao cerne da questão, que é: a minha atividade tem que ser a minha vida entregue para Jesus. Essa é que tem que ser a minha atividade. Deixa-me dar-te um exemplo bem natural. Se calhar até podes achar um bocado provocatório, mas é com todo o respeito que eu dou este exemplo de como é importante nós termos a percepção de que temos que mudar a nossa vida. Todos nós temos um telemóvel, um celular, não é? Toda a gente tem. Hoje em dia até as crianças têm para os pais contactarem com elas. Agora, vamos imaginar que ninguém tem dados móveis no telemóvel. Ninguém tem banda móvel. Vamos imaginar. Okay? Não tens dados móveis, só consegues fazer chamadas. Não consegues aceder à internet, não consegues pagar uma conta, não consegues chamar um TVD. Vamos imaginar isso. Okay? Se souberes a chave daqui do nosso router da igreja, que a gente tem uma senha, não é? Consegues ter. Se não souberes a nossa senha, a nossa password da nossa rede wireless, continuas sem dados móveis. O teu telefone só faz chamadas. O teu telemóvel serve para mais alguma coisa sem fazer chamadas? Se tu quiseres chamar um carro para te levar para casa, como é que faz? Se tu quisesse ir ver, ontem estávamos a falar dos números do Euro Milhões, se quisesse ir ver se saíram os 200 milhões de euros de prémio do Euro Milhões, consegues fazer com o teu telefone? Não. Pode ser muito bonito, pode ser um topo de gama que custou 1.500 ou 2.000 euros, mas faz o mesmo com o telemóvel de 50 euros, em que a gente faz chamadas para ligar para o vizinho. Não serve rigorosamente para mais nada. Por outro lado, eu tenho um telemóvel que não é topo de gama, não é tão bonito como o teu, mas está ligado à rede daqui. E como o meu telemóvel está ligado porque eu sei a senha daqui, eu consigo fazer tudo. Eu consigo chamar um carro, eu consigo pedir um almoço, eu consigo ver que me saíram uns 200 milhões viva de prémio, eu consigo saber o resultado da Liga dos Campeões ontem, em que o Paris Saint-Germain ganhou 5-0 ao Inter de Milão. Eu consigo saber essas coisas todas porque o meu telemóvel funciona em toda a sua capacidade. É ou não é? O meu telemóvel funciona. Agora, com todo o respeito, imagina que Deus é o router e tu és o telemóvel. Muito bonitinhos que nós somos. Somos todos topos de gama. Fantástico. Mas não te consegues ligar ao router, que é Deus, porque não sabes a senha para te ligar ao router. O que é que serve? O que é que servem as tuas palavras bonitas? O que é que servem as tuas ações bonitas? Se quando queres falar com Deus, só fazes chamadas, não tens internet ligada a Deus.
Eu não sei se percebeste, mas isto não tem nada a ver com a qualidade da rede, muito menos a ver com o router, porque o router está lá, a qualidade da rede é fantástica. Tem a ver com o telemóvel, tem a ver connosco, que não nos conseguimos ligar, tem a ver connosco, que não nos conseguimos conectar ao router, que é Deus. E quando isso acontece, até podemos ficar zangados com o router. Malandro do router, da Vodafone, da Mel, malandro da nós, malandro do router. O router está lá. Eu não sei a chave. E a gente às vezes faz o mesmo com Deus. Deus não me ouve. O meu irmão está cheio de bênção. A minha irmã está tão abençoada. Eu não tenho nada. Deus não me ouve. A questão é que a senha. E entretanto chega alguém aqui, chega uma pessoa que não tem 10 anos de crente como nós, não tem 20 anos de crente como nós, não tem 30 anos de crente como nós, e chega com um telemóvel muito fraquinho, muito miserável, perdoem a expressão, e ele sabe a nossa senha. Então ele chega aqui e começa a pedir almoços para toda a gente. Começa a pedir carro, começa a pedir não sei o quê, começa a ver os resultados todos, e a gente fica o quê? Zangados. Então ele chegou agora, tem um telemóvel tão fraquinho lá do fundo do quintal e consegue-se ligar à rede e consegue fazer isso tudo. Pois é, ele sabia a senha do router. Ele falava com Deus. Ele falava com o Deus Todo-Poderoso todos os dias. Ele conectava-se a Ele. E quando ele se conectava com Deus, ele sabe coisas sobre o router que a gente não sabe. Quando eu tenho a senha, eu consigo saber a porta desse IP em que o router está. E eu posso entrar lá e mudar o nome da rede. A nossa rede aqui chama-se Igreja Arca. Não tem o nome que veio de origem. Porque eu entrei na porta e mudei o nome. Quando eu sei a porta em que eu me posso comunicar com Deus, eu não mudo o nome de Deus, mas Deus muda o meu nome como mudou o de Jacó para Israel. Quando eu sei a porta de ligação ao router, com todo o respeito ao router que é Deus, a minha vida muda. E nós só teremos o poder de Deus diariamente nas nossas vidas se nós formos ter com Ele diariamente. Se nós formos ter com Deus diariamente. Se nós formos dizer ao Senhor, meu Deus, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não faço tanta coisa que devia, mas eu quero mudar, eu me arrependo dessa pessoa. Aí, sim, as línguas de fogo vêm sobre a nossa vida. Aí não interessa a qualidade do telemóvel, porque eu tenho uma ligação direta à rede e o Senhor me dá acesso a estar com Ele, e o Senhor fala comigo, e o Senhor me dá sonhos, e o Senhor me dá visões, e o Senhor muda o meu caráter, o Senhor muda a minha vida. Os teus frutos, os 9 frutos do Espírito, as 9 gomas do fruto do Espírito são visíveis na minha vida e os seus dons começam a ser derramados para que o mundo possa saber que Deus é Deus ontem, hoje e eternamente. É para isso que serve a nossa vida. É para isso que o fogo de Deus vem sobre nós. Quem não ouve Deus, além de não o conhecer, não sabe quem é, nem onde está, nem para onde vai. Não tiveres rede, podes ter o Waze, podes ter o Maps, podes ter o que quiseres. Se não tiveres rede na rua, não consegues baixar um mapa para saber o caminho para onde tu vais. Se não tivermos Deus, nós não conseguimos saber para onde é que devemos ir. Andamos perdidos a deambular aí fora. E é isso que é Pentecostes na nossa vida. É nós diariamente irmos aos pés do Senhor e dizer, eu preciso de algo. Agora, quando nós conhecemos Deus, Deus trabalha na nossa vida. Quando nós conhecemos Deus, a palavra de Deus se cumpre quando diz que até quando nós dormimos Ele trabalha para nós. É verdade. Quando nós conhecemos Deus, a palavra de Deus se cumpre quando Ele diz que em vão edifica o homem a sua casa se não tiver a presença de Deus nele. É verdade. Quando nós temos Deus, o pouco que nós conseguimos fazer com as nossas capacidades, Deus aumenta, Deus implementa, Deus acrescenta, Deus multiplica. Porque Deus é Deus. O mesmo Deus que um dia transformou 5 peixinhos e 2 pães, esse mesmo Deus que multiplicou para que milhares de pessoas conseguissem comer, é o que multiplica na nossa vida as finanças, a saúde, as oportunidades de emprego, tudo o que nós precisamos. É esse mesmo Deus que multiplica. E todos nós sabemos do que é que eu estou a falar. Todos nós já passamos por situações em que, quando estamos ali numa situação difícil, Deus se faz presente de uma forma que a gente nem estava a pensar que era possível, mas isso acontece. Quando nós conhecemos Deus com essa ligação poderosa, o Senhor derrama o seu Espírito sobre a nossa vida e capacita-nos para fazer coisas que nós nunca imaginámos poder fazer. E aí, nós um dia vamos surpreender-nos, porque vamos na rua e vamos passar por alguém que está doente e a nossa sombra vai curar.
E não somos nós que temos nada de especial. É Deus que é especial. É Deus que usa a nossa vida um vaso perfeitamente comum, como era Pedro, para que outros possam ter vida e vida em abundância. Por isso é que nós celebramos a festa de Pentecostes. Não celebramos por uma questão religiosa, não celebramos por uma questão de, vamos celebrar. Não. Celebramos porque Deus diz que é uma das festas bíblicas que se devem celebrar perpetuamente, e celebramos porque é importante nós lembrarmos que Pentecostes não é somente o que aconteceu em Jerusalém e que está no livro de Atos. Se nós pensarmos só isso, estamos a minimizar Deus, estamos a pôr Deus dentro de uma caixinha. Não, o meu Deus só pode fazer isto. O meu Deus só... Não. Deus extravasa muito além daquilo que nós podemos entender ou pensar. Por isso, ao celebrarmos hoje Pentecostes, nós temos que nos lembrar do que está escrito em Isaías, quando o Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Cada um possa dizer, cada um de nós possa dizer diariamente o que está em Isaías 61. É assim que começa o capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi o que o Senhor Jesus disse na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que nós possamos dizer isso e com gratidão celebrarmos a vida que o Senhor nos dá. Amém? Posso pedir para ficarmos de pé para nós terminarmos? Nós hoje celebramos exatamente o sermos cheios do Espírito Santo e não mais vivermos apenas pelas nossas vontades, não mais vivermos apenas pelo nosso entendimento, não mais vivermos apenas pelo mais óbvio, pelo mais simples, mas vivermos a nossa vida através de uma direção profética que o Senhor nos dê. Nós não sabermos o que é que vamos fazer amanhã, espiritualmente falando, mas confiarmos que Deus nos vai dar a direção certa para aquilo que nós precisamos fazer amanhã. Nós sabermos que o Senhor nos deu uma missão para amanhã. Nem sei como é que vou fazer isso. Nem sei como é que eu vou falar. Nem sei como é que eu vou abordar aquela família. Nem sei como é que eu vou falar essa situação. Mas creio que quando o Senhor me enche, a minha boca se abre como se fosse um chofar de Deus. Eu vou falar exatamente aquilo que é preciso ser falado na hora certa e no momento certo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é viver o nosso Pentecostes. Então, para isso acontecer, nós temos que mudar realmente a nossa postura, a nossa vida. Nós temos que clamar diariamente por essa mudança. E hoje, o que eu tenho para te dizer é que celebramos Pentecostes. E celebrando Pentecostes com as sementes que o Senhor nos mandou colocar. Nós sabemos que estamos a iniciar um novo ciclo na área. O nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus que não se fica pela nossa geração, é um Deus que trabalha na nossa geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos trinetos. Mas é um Deus também que se move em ciclos e por princípios. E quando nós entendemos o mover por ciclos, nós entendemos que este mês de Sivan, e vocês sabem que eu não falo de finanças para pedir finanças. Eu estou a falar hoje de finanças, porque este mês é um mês em que se abre um portal na nossa vida, um portal na nossa casa, um portal na nossa igreja, de multiplicação, em que se abre um portal de recuperar, eu ia dizer restituir, mas isso tem uma conotação errada, de recuperar aquilo que às vezes nós perdemos por não tomar as decisões certas, quando nós começamos a tomar as decisões certas e ouvimos a voz de Deus, mesmo sem entendermos, mas nós fazemos. E muitas vezes com sacrifício do que é a nossa vontade, mas nós fazemos aquilo que nós estamos para fazer. Podemos fechar os nossos olhos para orar? Senhor meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos as nossas casas nas Tuas mãos, nos entregamos nas Tuas mãos, Deus. Entregamos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos, a nossa vontade. Deus, entregamos tudo aquilo, hoje, no dia 1 de junho, tudo aquilo que nós tínhamos estipulado fazer para este mês de junho. Colocamos tudo nas Tuas mãos e Te dizemos, Senhor, se quiseres mudar o que a gente tinha pensado, muda tudo o que a gente tinha planeado. Porque eu não quero viver um plano natural, eu quero viver um plano sobrenatural na minha vida, na minha casa, na casa dos meus amigos, na casa dos meus irmãos. Senhor, eu não quero ficar mais mover-me por aquilo que eu vejo, eu quero passar a mover-me por aquilo que eu não vejo, mas que Tu me dizes. Eu não quero mais andar segundo as minhas pisadas, segundo as minhas pegadas, eu quero andar segundo a direção que Tu me dás, seguindo o trilho que Tu me dás.
Senhor, eu não quero mais fazer apenas o que eu penso que é o certo, o que eu sou capaz de fazer. Eu quero mergulhar nas águas como Ezequiel, Senhor, que perdeu o controle completo, porque Tu lhe dizias apenas: vai, e ele ia, e ele começou com água pelos tornozelos, até que ficou completamente debaixo dessa água, e quando ele ficou debaixo dessa água, ele experimentou coisas que nunca poderia experimentar, e é isso que eu quero, Senhor, viver debaixo das águas do Teu Espírito, sendo levado por Ti, Senhor, para a direita e para a esquerda, para o caminho certo, para a direção certa, e ao mesmo tempo que me impeças de ir para direções que não são boas, mas que aos meus olhos naturais até parecem que são boas. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós que está aqui nesta manhã, venha sobre aqueles que estão a ver no direto, venha sobre aqueles que estão que irão ver a gravação depois, para que eles possam entender que o Espírito Santo de Deus vive, se move de uma forma poderosa em toda a terra, da mesma forma que as águas cobrem o mar, o Espírito Santo de Deus possa cobrir toda a face da terra e mudar vidas, mudar homens, mudar mulheres, mudar famílias, mudar nações, mudar autoridades, para que o nome de Deus Todo-Poderoso seja cada vez mais intenso, seja cada vez maior, seja cada vez mais levantado em todo o lado pelo homem, pela mulher santa que busca a palavra de Deus. Eu oro, Senhor, por esta diferença na nossa vida e na nossa casa. Ajuda-nos a ser melhores maridos, ajuda-nos a ser melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores discípulos de Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Celebrarmos Pentecostes todos os dias. Que neste mês de junho seja o início do melhor tempo das nossas vidas, em que nós podemos experimentar de Deus coisas que nunca experimentámos. Que nós possamos nos derramar também a Ele como nunca nos derramamos. Que a gente possa entregar a sua vida de uma forma que nunca entregámos. Que a gente possa doar o nosso coração de uma forma que nunca doámos. E que no tempo certo nós possamos colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas gerações, para as gerações vindouras. Não para nos sentirmos importantes, mas para sentirmos que fizemos parte da história, sentir que não defraudámos Deus com o nosso empenho e com a nossa vida. Louvando o Teu nome, Senhor. Bendizemos nesta manhã. Em nome de